Tudo bem, pessoas? Hoje vamos falar de Um Mapa que Me Leva Até Você, um romance que chegou ao catálogo da Prime Video, dirigido pelo Lise Hallström, que é baseado no livro do J.P. Monaghan e que traz uma história que mistura viagem, amor e reflexões sobre a vida. E eu confesso pra vocês que eu fui assistir a esse filme sem nenhuma pretensão ou expectativa, e eu adoro filme de romance e talvez eu coloque como um dos meus gêneros favoritos do cinema. Mas nos últimos anos vem me trazendo algumas decepções, o que não foi o caso aqui. Foi uma surpresa bem satisfatória. E a trama aqui gira em torno da Heather, interpretada pela Madeline Klein, uma jovem recém-formada que decide fazer uma viagem pela Europa com as amigas antes de mergulhar de vez na vida de adulta, e com carreira, responsabilidades planejadas nos mínimos detalhes. E é nessa jornada que ela cruza com o Jack, feito pelo KJ Apa, um cara bem misterioso que aparece do nada e muda o rumo da viagem. E o filme explora como essa conexão imediata evolui, lidando com desafios pessoais, segredos do passado e escolhas que podem alterar o destino de tudo. É uma narrativa que lembra aqueles romances onde o destino parece brincar com os personagens, mas com um toque mais intimista. E falando da direção do Lise Hallström, que é um veterano nesse gênero, ele já nos deu filmes como O Querido John, e aqui ele traz aquela sensibilidade que marcou seu estilo, focado em emoções sutis e cenários belíssimos. E em Um Mapa que Me Leva Até Você, o diretor usa a Europa como pano de fundo, capturando a essência de lugares como Barcelona na Espanha, sem cair no turismo barato. Ele consegue aqui equilibrar momentos leves de descoberta com tensões emocionais, criando um ritmo que flui como uma viagem de trem, às vezes calmo, às vezes acelerado. E o que eu gosto é como ele trata o melodrama, optando por diálogos que são reais, como conversas de jovens na casa dos 20 e poucos anos. E falando da atuação da Madeline Klein, que é sem dúvidas o grande destaque aqui, conhecido pela série Outer Banks, ela entrega uma Heather muito autêntica, com camadas de vulnerabilidade e um charme encantador que te faz torcer por ela desde o começo. É uma performance bem natural que transmite a confusão de quem tá saindo da bolha da faculdade para entrar na vida adulta. Já o KJ Apa faz um Jack carismático, mas com aquele ar enigmático que adiciona mistério à trama, e a química entre os dois é palpável, daqueles casais que você acredita no amor à primeira vista, mas sem forçar a barra. Já os coadjuvantes, como a Madison Thompson e a Sophie Wiley, como amigas da Heather, trazem leveza que a trama pede e representando bem aquela amizade que apoia nos momentos fáceis e difíceis. E o roteiro, adaptado de um livro, tem os seus méritos ao focar em uma jornada interna de homenagem de um personagem, ao invés de só ficar naquele romance que poderia ficar cansativo. Ele discute temas como o medo do futuro e a importância de se arriscar, usando a metáfora do mapa não só como objeto literal, mas como um símbolo de caminhos não planejados da vida. Mas, no entanto, em alguns momentos, o texto cai sim em padrões previsíveis de romances, com viradas que você vê vindo de longe. Mas o que salva aqui é o equilíbrio entre o doce e o amargo, evitando que vire uma comédia romântica bobinha ou um drama choroso demais. E visualmente eu digo pra vocês, o filme é um espetáculo. A cinematografia capta a beleza de cidades europeias, com takes amplos de paisagens que vão de ruas charmosas a praias, usando cores vivas para contrastar com os conflitos dos personagens. E o uso da montagem com imagem de celular adiciona um toque moderno, como se a gente estivesse vendo um stories do Instagram. O Hallström e o diretor de fotografia trabalharam bem a luz natural, criando uma atmosfera romântica que reforça a sensação de espontaneidade da história. Já a trilha sonora merece um destaque à parte. Ela mistura o indie folk com toques de música europeia, ajudando a construir a emoção, mas sem ser invasivo. Músicas como baladas suaves acompanham os momentos de intimidade, enquanto ritmos mais animados pontuam as emoções em grupo. Não tem nada de revolucionário aqui, mas funciona perfeitamente para imergir o espectador na jornada. Inclusive, tem uma cena musical aqui que, olha, é muito bonita e que eu gostei bastante. E uma coisa que eu adoro é como o filme aborda a autodescoberta. A Heather não é só uma garota esperando por um romance, longe disso, porque aqui ela tem ambições, dúvidas e uma vida própria. E o romance desafia, e isso cria uma camada bem interessante
mostrando que o amor verdadeiro envolve crescimento mútuo e não só sacrifício unilateral. Em tempos de narrativas rasas sobre relacionamentos, isso é refrescante e adiciona profundidade ao enredo. Já por outro lado, eu não vou negar que essas fraquezas, algumas subtramas envolvendo segredos, parecem um pouco forçado, como se fossem inseridas só para criar tensão artificial, e apesar da duração curta, em certos trechos a trama desacelera, tornando partes da viagem mais expositivas do que envolventes, e você pode até achar que ele bebe demais de fontes como as adaptações do Nicholas Sparks, por exemplo, com aquele ar de destino inevitável. E comparando com outros romances recentes, O Mapa que Me Leva Até Você se destaca por não apelar para o humor forçado e nem em clichês de relacionamentos. Ele é mais dramático, introspectivo e traz um impacto emocional. O diretor consegue elevar o material acima da média graças à sua experiência em humanizar histórias simples, e a produção, que é feita pela Amazon MGM Studios, tem um acabamento polido com locações reais em Espanha e Portugal que adicionam autenticidade. Não é um blockbuster cheio de efeitos, mas é um drama intimista que valoriza o humano acima de tudo. E uma curiosidade é que uma parte do filme foi gravado durante o fim da pandemia, o que explica alguns takes mais controlados, mas que não comprometem em nada o resultado final. É uma adaptação honesta de um livro que entrega emoção genuína, com boas atuações e uma mensagem positiva sobre abraçar o inesperado. E pro Mapa que Me Leva Até Você, nota 7. Eu recomendo para os amantes de filmes de romance e, assim como eu, gostam de histórias emocionantes. Beleza, pessoal? Obrigado por assistir até aqui. Até o próximo vídeo e até mais.